A associação questiona no Supremo portaria interministerial sobre o trabalho análogo à escravidão. Para a Associação Brasileira de Incorporadora de Imobiliárias, a regra instituída pela portaria, que trata do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga de escravo, só poderia ter sido criada por lei. Vamos entender o caso com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O caso está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. O pedido é para suspender a eficácia da norma e no mérito para que ela seja considerada inconstitucional aqui no Supremo Tribunal Federal. Para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, como você mesmo disse, a regra instituída por essa portaria deveria ter sido criada por meio de lei e que, neste caso, o Ministério do Trabalho teria agido com ilegalidade, também como um legislador, o que fere o princípio da separação dos poderes. Agora, falando em escravidão, o Ministério Público do Trabalho divulgou os últimos dados sobre o tema. Vamos ver. Eles são submetidos a péssimas condições de trabalho e moradia. Depois de uma exaustiva jornada, nenhum pagamento. 130 anos após a abolição da escravatura, o Brasil ainda tem pessoas submetidas ao trabalho escravo. Uma situação comum no campo, mas que também são registradas nos grandes centros urbanos. Ao longo de 2017, 265 inquéritos policiais foram instaurados, 70 ações penais foram recebidas pela Justiça e 283 procedimentos extrajudiciais autuados. A maior parte dos casos ocorreu em Tocantins, Minas Gerais, Bahia e Maranhão. Membros do Ministério Público Federal participaram ainda de 11 operações de resgate de trabalhadores em situação análoga de trabalho escravo. Fazer isso é crime. O explorador pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão e multa. A pena é aumentada se o crime é cometido contra menores de idade ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Aliciar pessoas com a finalidade de escravidão também. A reclusão varia de 4 a 8 anos. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Renato Borges Rezende, que é especialista em direito trabalhista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Doutor, explica para a gente viu a reportagem da Evne, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente o que caracteriza hoje o trabalho escravo. Porque a gente ouve muito falar do termo análogo à escravidão, já que o trabalho escravo foi abolido, né? Eles são diferentes? O que é o trabalho escravo hoje? São diferentes. A condição de escravo, historicamente conhecida no Brasil, deixou de existir desde 1888, quando tivemos a Lei Áurea. Então, a ideia de escravo, aquele escravo acorrentado, negro, vendido como coisa, essa figura não existe mais. Mas a legislação penal definiu o trabalho do ser humano, no artigo 149 do Código Penal, como trabalho análogo ao escravo, que são aqueles trabalhos onde o ser humano ele é submetido a situações degradantes enquanto ser humano. Ou seja, ele tem a sua liberdade de locomoção tolhida, ele é submetido a jornada degradante de trabalho, jornada exaustiva, serviços forçados, etc. Então, são situações que são colocadas para esse trabalhador como análogas à de escravo. Mas não vamos ter em mente a situação do escravo. Ele não é escravo como era nos tempos do Brasil Império. É uma situação muito comum encontrada no Brasil ainda? Infelizmente, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, porque a contratação das pessoas que se submetem ao trabalho escravo, ela sempre é voltada para a questão social. O trabalhador ele é arregimentado em comunidades de baixa renda ou pessoas que precisam fugir de determinadas situações de penúria e se submetem a esse tipo de trabalho. Se submetem a condições que são as tais condições análogas à condição de escravo. O senhor disse aí que muita gente se submete a isso, às vezes porque precisa trabalhar, está numa condição muito difícil. A fiscalização e o flagrante dessa situação depende muitas vezes de uma denúncia alheia, daquelas pessoas que não estão envolvidas ali? Sim, a Secretaria de Trabalho, do Ministério do Trabalho e outros órgãos de proteção do trabalhador e até a própria polícia em todo o país, ela tem orientação no sentido de que quando são identificados trabalhos
em condições análogas à situação de escravo, precisa sim ser feita uma autuação em relação ao trabalho e ao trabalhador, com a identificação dos trabalhadores e a libertação, né, mais ou menos assim, desses empregados que são encontrados nessa situação. Então, precisa que as pessoas denunciem, existe o Disque Denúncia, no Disque 100 do Ministério do Trabalho, e a própria polícia também está orientada nesse sentido. Então, não é só a fiscalização do trabalho que encontra essa situação. A polícia militar, a polícia rodoviária, a polícia federal, quando encontra, também tem poderes para isso. Qual a punição para quem é flagrado aí escravizando pessoas dessa forma? Bom, além das consequências trabalhistas que podem advir disso, tem as consequências criminais. Né? O artigo 149 do Código Penal define como pena para esse tipo de situação a reclusão de até 8 anos. E essa reclusão ela pode ser aumentada de 50% se o crime é praticado contra menor, né? E contra pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, a pena pode chegar a 12 anos de reclusão. Então, existe a pena para o empregador que contrata pessoas nessa situação. A fiscalização, o Ministério do Trabalho também age na fiscalização desses locais e também vai até os locais onde há denúncias? Sim, mas a fiscalização não vai só. E não identifica só apenas um ponto do trabalho escravo. Quer dizer, não basta o fiscal, embora ele tenha um pouco mais de poderes para identificar a presença de trabalho em condições análogas ao trabalho escravo, não é só um ponto que vai dizer a ele, olha, aquele trabalhador está em condições análogas, quer dizer, existe todo um conjunto. E o fiscal, quando ele vai acompanhado geralmente de polícia e a lavratura desses autos de infração costuma ser algo muito complexo. Quais os caminhos, porventura, pode ter alguém nessa situação, sendo submetido a essa condição análoga de escravidão, que queira denunciar e não dependa só da denúncia externa? Há algum caminho para que essa pessoa faça essa denúncia? Muitas vezes ela tem medo de ser identificada também, né? Ou às vezes nem sabe, né, que está trabalhando em condições análogas a de escravo. A gente tem as situações dos trabalhadores, por exemplo, em minas de carvão, né? Que são submetidos a situações análogas de escravo e às vezes aceitam, se permitem aquilo ali. Na realidade, eles precisam, em primeiro lugar, tomar conhecimento, tomar ciência de que o trabalho que eles estão desenvolvendo fere a dignidade deles enquanto ser humano. E precisam também fazer as denúncias perante os órgãos fiscalizadores, ou procurar a Justiça do Trabalho, ou procurar a polícia, mas tudo passa primeiro pela conscientização até desse trabalhador de que ele está sendo submetido a essa situação. Nós temos exemplos, por exemplo, das pessoas contratadas, os estrangeiros que são contratados, por exemplo, em confecções em São Paulo, né? E que se permitem aquilo numa situação absolutamente degradante, mas não tomam a iniciativa de buscar a punição para os seus empregadores. Conscientização antes de tudo, né? Sim. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o Renato Borges Rezende, que é advogado trabalhista, e conversou com a gente a respeito do trabalho escravo ou da situação análoga à de escravidão. Obrigada, doutor. Eu agradeço. Até uma próxima. Igualmente.